como é hoje em dia, mas na minha época, quando você entrava que na época tinha o nome de CHL, né, era o Instituto de Ciências Humanas e Letras, no último ponto do ônibus, a gente já via as portas do Cine Vídeo Tarumã. Então era difícil um estudante que descesse do ônibus ali não saber que tinha alguma coisa e que as pessoas entravam aos montes ali um pouco depois do almoço. Eu conheci o Cine Vídeo lá no UFAM mesmo, né? Eu sempre tinha amado muito a área do cinema. Eu queria muito estudar cinema. Só que em Manaus ainda não tinha um curso voltado para essa área. E, se eu não me engano, foi um professor de Relações Públicas que me indicou o Cinevídeo. Eu já tinha visto, né, lá pelo hall, né, que acontecia lá o Cinevídeo, mas acho que eu nunca tinha ido para nenhuma sessão. Então, o Cine Vídeo Tarumã, ele foi, assim, nem lembro direito como que eu conheci, né, mas pelo menos eu imagino que até hoje ele é um dos projetos que seja uma ponte muito grande dos alunos da universidade com a própria universidade, né, então o próprio projeto, desde que eu entrei na universidade, ele já foi talvez o primeiro projeto de extensão que fez com que a gente tivesse uma ligação forte com a ideia de estar na universidade, e eu era uma pessoa, inclusive meus colegas todos falavam muito disso, que eu adorava morar na universidade, ficar na universidade. Então, poder, ver filmes depois do almoço e poder usufruir do que a universidade proporciona pra gente, pra mim era muito bom. E sendo do curso de jornalismo, né, logo nos primeiros períodos eu já fui adiantando algumas disciplinas e fiz também, era optativa com o professor Tom Zé, já falando sobre audiovisual, cinema, teoria do cinema. E aí foi tendo essa aproximação, porque eu já tinha uma afinidade muito grande, né? Tinha aquela coisa de cinéfilo, tudo. Já tinha feito um curso anterior, que era o curso de letras, então também já participava do projeto. Como, enfim, público mesmo, né? E já tinha feito o TCC também, que tinha um pouco a ver com cinema. Então, foi meio que um movimento natural ali, quando eu entrei no curso de jornalismo, querer participar. Fiquei um tempo como voluntária, depois como bolsista. Quando eu entrei na UFAM em 2013, logo o que me despertou a atenção foi o Cine Vídeo Tarumã, que era uma atividade que já vinha acontecendo, que a gente já ia assistir aqueles filmes lá no auditório, né? E aí eu pensei, cara, eu quero fazer parte disso. E eu já gostava muito de cinema, me considero cinéfilo e eu amava, discutir, falar, conversar sobre coisas de cinema. E eu vi ali no Cine Vídeo Tarumã uma oportunidade de eu começar a viver mais isso. Falei com o Tom Zé e, por acaso, ele estava precisando de uma pessoa para ficar como bolsista lá no projeto. A gente conversou, tal. Aí ele falou assim, não, eu acho que estava no final do período. Aí ele falou, não, vai passar esse tempo e quando voltar, se você estiver interessada mesmo, né, bem do jeito dele, você volta aqui e a gente vê isso. E foi, eu voltei lá e aí eu comecei no projeto. Quando eu entrei na faculdade, já chamou a atenção ter um cineclube, mesmo não sabendo o que era exatamente aquilo ali, mas me chamou a atenção a oportunidade de abrir vários filmes, até os filmes que não são blockbusters, para qualquer pessoa que tenha acesso ali à universidade, né? E, inclusive, é bom como isso é duradouro, né? Porque quando eu entrei, o Cinevídeo já existia e outras pessoas que passaram muito antes na UFAM do que eu falavam do Cinevídeo. Quando eu entrei, eu falei, pô, cara, esse projeto é legal. Apareceu a oportunidade, né? O Tom Zé me abordou e falou, olha, você quer ser bolsista? Precisa de um bolsista no Cinevídeo Tarumã? Eu falei, quero, né? Queria ter essa experiência também, sempre gostei de cinema, desde criança. E aí, entrei de cabeça aí nesse projeto. Quando eu entrei lá no projeto, eu não conhecia muito bem o Tom Zé, né? Eu sabia que ele era professor de jornalismo, mas como eu era de outro curso, eu não conhecia. Não sei se talvez foi por isso, né, que sabia, assim, que ele era um pouco rígido e tal, mas... E a gente começou, assim, a conversar muito, a trocar muitas ideias sobre cinema, né, sobre filmes e diretores, que cada um gostava, e também, como eu mostrei, assim, bastante comprometimento em querer estar ali no projeto, em querer que as coisas funcionassem, dassem certo, ele também me deu um voto de confiança. Eu acho que a partir daí que começou, assim, a nossa relação, né, de amizade também, de como professor e bolsista do projeto.
O Tom Zé, ele era muito, sabe aquela pessoa que ela não quer largar o osso ela quer delegar, porque aquilo é muito dela, tipo, aquele projeto é uma coisa que significa muito. Ele era um pouco assim, mas a gente também, na medida que ia conversando e trocando, e ele percebendo também que, tipo, a galera que passou por lá tinha um olhar, tinha uma curiosidade, via coisas que eventualmente ele não via, e vice-versa, tinha muita troca legal também. O Tom Zé, ele é fã de cinema, né? Isso ajuda muito. Tipo, ele era uma das únicas pessoas dentro do curso, se você quisesse, enfim, ampliar seu repertório no cinema e no audiovisual, você tinha que procurar o Tom Zé. Assim, o Tom Zé era a grande referência nossa, né, em termos de produção de cinema, e isso na comunicação, porque, claro, se eu for sair do nosso curso, a gente vai encontrar mais pessoas, né? Tem a Celda, que é irmã dele, inclusive, que tem um repertório gigantesco, e sempre ajudava com a gente lá no Cine Vídeo Tarumã também. Essa parceria com o Tom Zé pra gente era fundamental para qualquer pessoa que quisesse aprender sobre cinema. Então, poder estar junto, poder se alimentar, né, dele. E tem o professor Narciso, né? A gente não pode esquecer, né? Ele morreu na época que eu era estudante. Assim, a junção dele ali com o Tom Zé também dava um caldo muito grande quando a gente fazer qualquer atividade sobre cinema e audiovisual. Ele é um querido, né? Assim, eu admiro muito a trajetória dele por estar na frente desse projeto, por levar por tanto tempo esse projeto. A gente sabe que não é fácil, principalmente dentro da universidade, a gente manter certas coisas na universidade, porque existe muita burocracia, enfim, várias dificuldades. E assim, ele é um professor de muita garra, eu acho que estar na frente desse projeto e levar ele por tanto tempo já é um mérito muito grande. A gente se dava super bem, ele é um cara muito respeitoso, uma pessoa que acrescentou muito na minha vida profissional, sendo não só como professor, mas pelo projeto também. Ensinava muita gente sobre ter responsabilidade, tudo que a gente faz, né? Porque aquilo tinha uma responsabilidade. Eu tinha que, por exemplo, sair da aula, as aulas terminavam geralmente meio-dia, Cine Vídeo, se eu não me engano, começava em torno de meio-dia e meia. Então eu já tinha aquela responsabilidade de chegar lá no horário, de, olha, ficar atento, porque às vezes as aulas passavam no meio-dia, então eu já tinha que me organizar naquilo ali para abrir sala, para que as pessoas pudessem entrar lá no horário, organizava tudo direitinho. O sistema de mídia ali também, ele sempre deixava essa responsabilidade comigo. A posição dos cartazes que falavam sobre os filmes, a entrega dos panfletos também, que a gente fazia, e foi muito gratificante para mim. O professor Tom Zé, ele é ranzinza, né, gente? Mas como todo mundo gostava muito de filme, a gente tinha essas interseções e tudo se tornava fácil, assim. Quase 2 anos que eu fiquei no projeto, acho que a gente brigou uma vez, porque deu um problema na luz e ele achou que eu tinha quebrado algum equipamento, alguma coisa assim. Ele me deu um super ralho e eu fiquei com tanta raiva, que eu simplesmente não falei nada, dei as costas e fui embora pra parada de ônibus. Mas no outro dia tava tudo bem. E é isso, a gente sabe construir uma relação baseada muito na conversa, na confiança. Isso era basicamente, né, como a gente resolvia as coisas no projeto. Como, por exemplo, a gente escolhia, né, os filmes da semana, né, que sempre eram 3 filmes, né, cada semana, e a gente gostava de botar um tema. Então, nós dois, né, como a gente trazia referências, ou também um tema que a gente achava assim, interessante, né, tanto ou fosse, sei lá, uma data comemorativa, ou fosse um assunto que estava, assim, sendo muito discutido, assim, na sociedade, na mídia, ou às vezes também por parcerias com outros cursos, né, que queriam assim filmes temáticos sobre para fazer, né, um evento especial. Então a gente conversava muito, cada um trazia a sua referência e aí a gente ia montando a programação. Tom Zé sempre provocava a gente a opinar, né? O problema é assim, que com o Tom Zé era meio difícil a gente até conseguir querer fazer alguma proposta, não que ele não aceitasse, mas é porque ele conhecia muito de cinema, né? Então, assim, ele colocava qualquer tema, ele já sabia quais são os filmes
mais legais, a gente não queria nem discutir, porque eram filmes foda, assim, do repertório que ele tinha, que a gente queria assistir. A gente até falava, que tal esse, que tal aquele, mas pra gente poder, enfim, não dizer que a gente tá ali sem participar, né, sem botar o nosso bedelho, mas no fim das contas, eu, pelo menos pessoalmente, eu preferia escutar, fazer com que a curadoria do Tom Zé fosse permanente, assim, sempre. E os nossos processos de escolhas eram muito, muito flexíveis. Então a gente falava, professor, acho que a gente pode fazer isso essa semana, né? Acho que a gente pode fazer isso. Eu vi um filme legal, assim, que tal a gente fazer matemática sobre isso? E eu lembro que quando eu entrei, o professor Tom Zé me deu uma lista. Tipo, ele falou, pega aqui essa lista para você ver todos os filmes que, sei lá, ele já viu na vida dele. Mas aí ele pegou, tá aqui, ó, essa lista, faz esse exercício de casa. E eu lembro que eu ficava louco, assim, porque eu queria ver todos aqueles filmes, eu queria riscar todos aqueles filmes. Mas era um processo muito flexível, assim. Eu meio que saí pesquisando e tinha filme que ele não conhecia e tal, e pô, bora ver, esse filme é legal e tal, o que se comenta sobre ele, né? O que tem de crítica e tal. E a gente ia escolhendo, assim, muitas vezes, né? Ele trazia muita coisa, especialmente coisas um pouco mais antigas, né? Que mereciam aquele olhar renovado, tudo. É um conhecimento muito grande, mas ele que ele não morreu, né, gente? Ele é imortal, esse homem, pelo amor de Deus. Ele é muito antenado, assim. É lógico que a decisão final sempre era dele, mas a gente conversava muito e eu sempre, às vezes, conseguia, assim, os filmes queridinhos, que também por ele ser, né, uma pessoa de outra geração, às vezes ele tinha umas preferências, assim, os filmes mais antigos, às vezes eu tinha também uns filmes mais contemporâneos que eu achava legal, então a gente ia fazendo essa mistura. Na época que eu participei, já tinha muito esse equilíbrio entre filmes mais populares e filmes tidos como cult ou controversos. Lotava muito a sessão de filmes controversos. As pessoas ficavam curiosas, nem que fosse para falar mal, mas elas iam. E era outro tempo também Era muito diferente essa questão de reverberar as coisas, esse imediatismo, polarização política, era outra vibe. Eu vejo assim, elas tinham uma abertura e curiosidade maior do que elas aparentam ter hoje. O público a maioria eram pessoas que estavam circulando ali pela UFAM, estudantes, algumas vezes alguns professores, mas eram pouquíssimos professores que tinham tempo ali para assistir, mas na maioria das vezes eram estudantes. E também a gente recebeu, principalmente em eventos específicos, como o Cinema pela Verdade, pessoas de fora da UFAM. Foi interessante essa experiência, por exemplo. A gente trouxe filmes internacionais e a gente recebeu pessoas que nem falavam português e estavam acompanhando lá a sessão do Cinevídeo. Isso foi bem legal de acompanhar também. Eu acho que, pelo menos na época que eu fiquei à frente, recebia muitos relatos assim, das pessoas. E era muito legal ver isso, essa conexão de todo mundo conversando, falando sobre. E às vezes, até quando não eram filmes muito comerciais, porque na verdade, quando eram filmes muito comerciais ou que era muito esperado, tipo, sei lá, é do Oscar, é do Festival de Cannes, e aí já tinha aquele murmurinho, aquela coisa de todo mundo tá esperando aquilo. Porém, quando não eram esses filmes comerciais ou mais conhecidos, a gente via que as pessoas, elas comentavam, elas falavam, aquele filme que eu vi no Cinevídeo Tarumã, isso que eu vi lá no Cinevídeo Tarumã. Então era muito legal, assim, e até amigos, assim, que eu tinha na universidade, eu falava, vai lá assistir esse filme, porque tu vai gostar. E aí, tipo, sempre era uma resposta, que legal esse filme, eu amei e tal. E era muito legal, tipo, chegar no final de determinadas sessões, que tá passando um filme brasileiro, que é fora daquele circuito de um filme de maior orçamento e de maior publicidade, e as pessoas, elas estavam conversando sobre o filme, falando o que elas tinham achado, de estranho ou de bom, ou pessoas que eventualmente você fazendo um pré-julgamento, olhando, porque já conhecia de corredor, pensava assim, esse cara não vai entender nada desse filme. E depois eles estavam debatendo aquilo ali, vendo assim que houve um ponto fora da curva, que eles estão trazendo uma discussão, desenvolvendo um olhar a partir daquele consumo do filme, e que aquilo vai ter potencialmente uma reverberação no cotidiano dele, no sentido de desenvolver o senso crítico, que no final é a função maior disso tudo, né? É que a pessoa vendo o filme, experimente coisas às quais ela pode não estar acostumada e ela amplia um pouco o olhar dela sobre o mundo e a curiosidade, né? Às vezes não rolava também, né? Tipo, teve sessão, acho que foi
Anjos Exterminadores, não é o Anjo Exterminador, é o Anjos Exterminadores. Tinha muito sexo, tinha uma mulher que metia um ovo na vagina, se eu não me engano. E eu lembro que o pessoal criou uma história de uma aluna na época que tinha saído escandalizada e os pais dela eram médicos ricos e que aquilo ia gerar um processo, como é que passa um filme pornô na faculdade, mas o pessoal também aumentava, né? As fake news eram tão mais legais naquela época, eram tão menos danosas. Então tinha essas coisas também. Filme que tinha muito sexo, a gente ficava um pouco preocupada depois de alguém, enfim, chegar e não entender que aquilo era dentro de um contexto, por exemplo, né? Não, eu lembro de alguns imprevistos, sim, que aconteceram. Foram pouquíssimas vezes, mas na maioria das vezes envolvia a ocupação de sala. O Tom Zé era um cara muito organizado, que ele sempre registrava, ia numa coordenação, não me lembro muito bem. Olha, meu horário ali é dia de segunda, quarta, sexta-feira, tal horário. Mas às vezes ainda acontecia de que tinha algum evento que era no mesmo horário e acontecia esses imprevistos. A gente sempre, já aconteceu algumas vezes a gente precisar trocar de sala, avisar as pessoas, sempre tinha aquele trabalho de avisar, olha, não vai ser nessa sala, vai ser naquela sala. Mas a gente sempre dava um jeito, né? Cara, sempre o momento das sessões eram as mais tensas, porque a gente ficava imaginando se aquele seria o último momento do aparelho que era utilizado para regular tudo, para exibir o filme do data show ou dos aparelhos que ficam, né, nos bastidores, tudo, do som. Então sempre era tenso, começava o filme, aí o filme começa sempre a tela preta, e vai aparecer os logos né, de produtora, etc., distribuidora, não. E principalmente quando era filme brasileiro, porque tudo fica mudo, e a gente ficava, será que foi hoje que a gente não vai ter som e vai ter que cancelar a sessão, e etc., e todo mundo vai ficar com raiva, porque as pessoas ficavam com muita raiva. Tinha isso, teve situações de queda de energia, equipamento quebrar mesmo, sabe? Cachorrinho que entrava na sessão e eventualmente latia, o famigerado cachorro caramelo. Tinha umas quedas de energia, né, na UFAM, então às vezes acontecia da luz ir embora, de a gente ou pedir, né, para as pessoas esperarem para ver se voltava e reiniciar a sessão. Ou às vezes tinha dias que não voltava, então a gente só, né, pedia desculpas pra galera, às vezes tentava passar o filme, fazer uma sessão extra para passar o filme de novo, ou então só pedia, né, muitas desculpas e que as pessoas entendessem que não ia rolar mais o filme. Quando a gente fez a transição do Auditório Rio Negro para o mini auditório da FIC, nós tivemos alguns problemas técnicos. Por exemplo, o nosso equipamento a princípio não era muito bom, então nós tínhamos que emprestar. Também a sala em si não tinha um formato ideal para exibição. Nós tivemos que fazer várias adaptações, então nesse início de transição foi um pouco complicado, mas a gente conseguiu contornar a situação e agora tá legal. O legal do Cinevídeo Tarumã é que ele não se limitava apenas àquele universo da faculdade. A gente também tinha um papel de divulgar ele através dos jornais, das rádios, de fazer um sistema tipo de assessoria de imprensa. Enviava em formato de release um texto para que saísse dos jornais. E era legal que isso atraía o público de fora. Tinha gente que sabia lá, a partir dos releases enviados, o horário que ia passar aquele filme, né? O que era a semana, qual era a mensagem que aquela semana tinha, e atraía o público de fora. E era algo bem gratificante em todo esse sentido. Mas tem uma coisa que era muito legal também, que é de poder pegar os cartazes e distribuir na universidade. Isso era muito legal, porque a gente também entrava em contato, de certa forma, com a comunidade também, né? A gente rodava a universidade inteira para poder falar que os filmes da semana já foram lançados, né? E tinha uma expectativa muito grande de toda semana quais iam ser os filmes que iam ser exibidos no Cinevídeo Tarumã, né? Então já era um contato bem legal que a gente fazia também com a própria comunidade universitária a partir daí. A gente fazia divulgação, né, através dos cartazes, né? O professor Tom Zé conseguia, né, na gráfica da UFAM, imprimir uma certa quantidade de cartazes, então eu passeava, né, pela faculdade inteira, por todos os campos, né, para colar os cartazes. Né, muitos bolsistas fizeram isso antes e depois de mim. Colar cartaz era um dos trabalhos mais de corno, assim, que possa existir na face da Terra. Uma pessoa que faz isso, ela merece algum respeito, porque é muito chato. Eu, pelo menos, eu não tenho muita força nos braços, nas mãos, e a gente tinha que imprimir uma certa força para aquilo fixar de fato. Eu sempre aproveitava esse momento que eu tinha
Meu parceiro principal de cinevídeo na época é um colega, o Bruno Isidro. Hoje ele é jornalista de games, né? Aí eu e o Bruno passeando a faculdade, toda parte de passear na faculdade, ok, mas tipo, ele tinha que me dar um help assim pra colar os cartazes. E sempre, enfim, a gente ficava todo suado, o cabelo virava um grude, tu andava pra caramba, levantou a mochila nas costas. Mas, sei lá, a gente batia papo, falava mal dos outros, reclamava dos cartazes. Eu acho que faz parte da experiência também de você estar ali na coisa, né? São aqueles pequenos momentos que você tem as trocas também, às vezes até conversando os filmes, pô, esse filme vai passar semana que vem, esse aqui eu quero ver, esse aqui tanto faz. Esse daqui eu vou pegar, você dá o play lá semana que vem, eu vou almoçar, depois eu volto. Eram meio que momentos assim, só sei, de fortalecer a amizade mesmo, porque você tem que pensar no que vai tirar de bom disso, né? Porque se ficar só reclamando que tá suado e cansado. O projeto, ele teve uma importância muito grande na minha vida, tanto pessoal, quanto acadêmica, quanto profissional. Foi depois, né, de iniciar no projeto, de ter esse contato, de ver que realmente era uma coisa que eu gostava muito, que eu queria cada vez estar mais perto, que eu tomei a decisão de mudar o curso para jornalismo. E depois disso, bem, eu fui, né, tentando buscar ali onde que esse lado do cinema, do audiovisual, ia encontrando o jornalismo e, né, me envolvi com a TV universitária, fazendo alguns projetos para lá. Conheci muita gente também que eram, né, ex-alunos do curso de jornalismo que hoje em dia fazem, né, cinema. E depois disso também, né, depois de ter terminado a faculdade, decidi, né, mudar de cidade, de vir para São Paulo e de estudar cinema, realmente. Quando eu falo que eu sinto saudade da UFAM, assim, a minha memória emotiva vai diretamente ali para o Cinevídeo Tarumã, com certeza. Porque para mim, como os meus colegas falavam, que moravam na universidade, eu adorava ficar na universidade, assim, eu saía das aulas e eu procurava o que fazer na universidade, tanto que eu usufruí de tudo, assim, eu fui bolsista do PET, fui bolsista da Maloca Digital, fui bolsista do Cinevídeo Tarumã, trabalhei lá na DUA, inclusive com o Tom Zé, né, na Associação dos Docentes da UFAM. Daí a gente fez vários projetos, várias ações. Eu com os meus colegas, a gente adotou a universidade como a nossa segunda casa de fato. E assim, o Cinevídeo Tarumã não tem como... Porque assim, o cinema não é uma coisa que ela... Tipo, não tem como você gostar pouco de cinema. Para quem gosta de cinema, gosta de verdade, né? Então... assim, poder ter um projeto ali que pudesse fazer com que a gente não só ficasse na universidade um pouquinho mais, mas ampliasse também o nosso repertório em relação às produções que a gente tem pouquíssimo acesso, pra gente era muito interessante, né? Então, pra mim, assim, eu sinto saudades enormes, muitas, assim. Pra mim, são vários momentos, assim, que a gente passou ali nas conversas, nos debates, por meio do projeto Cinevídeo Tarumã. E acabou que eu desenvolvi muito essa parte de conversar com outras pessoas que eu não conhecia. Essa parte da interação foi muito importante também. E como eu fazia coisas voltadas para a internet, né, para as redes sociais, era muito diferente, porque eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha aparecido meu rosto, feito uma live para várias pessoas. E conversado com uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida pessoalmente. Tudo isso foi muito diferente e eu gostei muito da experiência. Eu acho que agregou muito na minha oratória, na minha interação com outras pessoas. A questão do virtual foi muito diferente, porque antes vocês só faziam as exibições. Depois, quando passou para a era digital, para a parte digital, né, por causa da pandemia, acabou que a gente teve que mudar todos os estilos. E, como eu falei, era muito diferente para mim. Fazer live, tinha que estar no momento certo lá na live, tinha que estar com a roupa certa. E questão de problemas, assim, tudo isso foi muito diferente pra gente, principalmente pra mim e pra equipe do Cinevídeo. Mas a gente acabou contornando e aprendendo com o tempo como se virar nesse meio, né, no meio online. Além de ter mais conhecimento acerca de filmes, uma coisa que contribuiu muito para a minha vida pessoal, eu também aprendi a ter mais desenvoltura na gravação de vídeos, que foi onde eu comecei. Além disso, eu também tive a oportunidade de fazer algumas edições para os cartazes e também de conversar com pessoas diferentes, e para mim foi bem relevante. Acho que o projeto abriu muitas portas, assim, no sentido mais pessoal mesmo, tá, do que profissional, acho que muitas vezes, porque acho que se encaixa muitas coisas. Pessoal, porque eu pude fazer muitas amizades, me proporcionou me aproximar de muitas pessoas que estão comigo até hoje.
e que me ajudaram muito também em continuar, né, no projeto, aí fazendo as coisas que o projeto pedia, e até mesmo continuar depois que teve a pandemia, né, e dar prosseguimento ao projeto aí com os novos bolsistas que chegaram e com o professor também novo que chegou depois, né, depois que o Tom Zé saiu do projeto. Assim, eu acho que todos os projetos da UFAM, eles têm essa característica de te proporcionar um pensamento a mais, de te proporcionar uma reflexão, né, e do que você quer fazer, do que você vai se aprimorar ali na universidade. E eu acho que o Cinevídeo, para mim, ele foi esse start para, como eu já gostava muito de audiovisual, eu queria fazer parte daquilo, eu queria fazer audiovisual, eu queria fazer documentário, eu queria fazer clipe, eu queria estar envolvido em alguma coisa no audiovisual. Eu acho que para mim aquele start que foi no Cinevídeo Tarumã, que foi o primeiro projeto que eu participei, foi o que me deu esse gás para continuar essa vontade depois. Então, quando eu saí da UFAM, fiquei exercendo cargos que tinham a ver com produção audiovisual. Então, logo depois eu entrei num cargo de TV, fiquei sendo produtor de TV por bastante tempo. E acho que todo esse conhecimento que eu tinha de analisar filme, de ver filmes, de criticar filmes, de discutir sobre filmes, me ajudou muito nesse processo depois. Então, eu cheguei a ser diretor de televisão, fiquei sendo diretor de televisão por 1 ano e meio, e eu acho que todo esse processo que veio do Cinevídeo Tarumã me ajudou muito nisso. Hoje eu tenho uma vida agitada, né? Dá saudade de ter Era uma coisa agitada ali, mas a gente sabia que era um pouco menos de responsabilidade do que a vida adulta que a gente tem, de correria, né? De família. Então é uma coisa que eu sinto muita falta, sim. Principalmente porque você se divertia ali e sabia da responsabilidade do trabalho. Não que hoje não tenha isso. É claro que, graças a Deus, eu trabalho com coisas que eu gosto de fazer e todo mundo que eu trabalho não tem problema nenhum. Mas a gente sente sim a saudade do tempo que passou, das lembranças dos colegas que a gente fez ali, amigos que a gente fez ali. Tem pessoas que eu levo até hoje pro resto da vida. Tenho amigos da época da faculdade que participaram comigo, que são meus amigos até hoje, né? Só essa questão social de estar ali, de estar reunido, já é uma coisa positiva. Eu já gostava de cinema. No curso de jornalismo eu pude me aproximar um pouco mais de disciplinas de audiovisual, lembrando que era no momento em que a gente não tinha um curso de audiovisual na cidade, que foi uma coisa que teve por um tempo, né? Então, quem curtiu audiovisual ia pro jornalismo. E dali saiu gente que produz hoje, que tá aí levando prêmio, tudo. O pessoal de Artrupe, Balsa Amarelo, Rafael Ramos levou aí o prêmio lá do Festival Mix, ganhou o prêmio fora, etc. Surgiu dali, tipo, era gente que a gente topava no corredor e ficava ali papeando com o Tom Zé, que era o professor Tom Zé, o coordenador também na época, né, do projeto, e tava ali discutindo filme, vendo filme e comentando sobre os filmes que a gente podia trazer, as semanas que a gente podia criar, o que um estava antenado com o quê. Então foi uma contribuição muito boa essa troca para quem produziu audiovisual, veio produzir audiovisual depois, né? E para quem ficou também na área da crítica cinematográfica, que foi o meu caso. Ali a gente pesquisava sobre os filmes, escrevia, ainda tinha, não sei como é hoje também, mas a gente tinha os folhetos que eram distribuídos e ali tinha comentários sobre os filmes, tudo. Então a gente acabava tendo muito contato com a crítica, com o sumo, para poder trazer aquela sumarização lá, naquele espacinho ali do folheto, que muita gente deixava para lá, mas muita gente estava ali na parada do ônibus e ia ler, né, sobre o filme que ia ter no dia seguinte, na outra semana. O pessoal curtia os folhetos da sexta-feira, que eram os que anunciavam a semana seguinte. Era um outro time, né, das experiências em relação a como é hoje, mas era legal também. Eu saí do projeto quando eu estava para entrar no semestre do TCC, então foi uma época que já estava assim meio difícil para mim conciliar, né, os estudos com o projeto. Então eu conversei com o Tom Zé, né, ele viu também que já estava assim meio tensa, não estava rendendo muito, então a gente conversou e eu decidi sair, né, e procurar também uma nova pessoa para ser bolsista. Mas a gente continuou com a nossa amizade até hoje, né? Volta e meia, assim, quando tem algum evento de cinema, algum evento literário, quando acontece que eu tô na cidade, a gente se encontra, né? Conversa muito, troca figurinhas, e aí mata um pouco dessa saudade, né? Também dele, também do projeto. Todo mundo que era bolsista, os colegas, não sei se isso ainda rola, mas os colegas apelidavam de filho do Tom Zé. E
Na época que eu entrei em jornalismo, foi na mesma época que a minha mãe entrou em letras de língua espanhola. Então eu vivia falando com ela pelo corredor e ela sabia que todo mundo me chamava de filha do Tom Zé. E aí um dia, anos depois disso, quando a gente lançou o livro do Cine 7, que eu fui uma das organizadoras, estavam meus pais lá no lançamento, coquetel, nananã. E o professor Tom Zé estava lá também, né? Aí o meu pai chegou com o professor Tom Zé, aí ele falou, ei, ele cutucou assim o Tom Zé, ele falou, ei. Aí o Tom Zé virou pra ele, assim, não conhecia ele, né? Aí ele falou, eu sou o pai da Suzy. Aí o Tom Zé, hã? Aí ele, não, as pessoas falam que a Suzy é filha do Tom Zé, mas eu sou o pai dela. Aí, tipo, eles começaram a super conversar lá, super se entenderam, mas o meu pai começou meio provocador, assim, a falar com o meu outro pai, Tom Zé. Porque tinha muito essa vibe de falar que era filho do Tom Zé.